Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento da liturgia em que vamos refletir sobre a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do verso, Mateus 13, do verso 34 ao 43. Jesus, verso 34 ao 43. Mateus 13, do 34 ao 43. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, multiplicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem virá, enviará seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Adoremos ao Senhor nesse momento. Deus Altíssimo, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu Espírito nos instrui, nos usa como canal da Tua comunicação. Te pedimos neste momento, derrama a Tua bênção, derrama o Teu poder por meio dessa palavra. E que essa palavra, assim como a seiva da sustentação, as plantas, nós possamos, por meio do Teu Espírito, ser vivificados, ser orientados por esta palavra. Ajuda-nos a ser como trigos. Ajuda, Pai Santo, a ser zelosos na fé, na convicção de fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos a estar praticando boas obras, gerando bons frutos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que no dia da Tua gloriosa vinda, do Teu juízo, possamos resistir, meu Deus, e assim apresentarmos a Ti obras que engrandeçam o Teu reino, que engrandeça a Tua glória e o Teu testemunho. Ó Senhor Jesus Cristo, te pedimos, nos dá força para suportar, nos dá, Pai Santo, neste momento, espírito de tolerância, meu Deus, como Paulo nos ensinou a suportar, meu Deus, os desafios que sobrevêm a nós. Assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, tem de bom ânimo, pois este mundo eu venci. Nos dá força para que nós no último dia venhamos a glorificar o Senhor Jesus, que por Ele vencemos e não por nós mesmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos os agentes do diabo, os espíritos imundos da plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito contrário à verdade, todo espírito infiltrado, todo espírito parasita, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Deus abençoe a tua vida. Palavra maravilhosa é em que o Senhor Jesus Cristo fala dos mistérios do reino. Vemos que a Bíblia é repleta de ilustrações, de alegorias, de figuras de linguagem, e muitas coisas diante da nossa mente que é limitada, nós não conseguimos compreender. Muitas pessoas têm um vocabulário muito pobre
E a consequência do vocabulário pobre é decorrência de muitas vezes não ser dedicado à leitura da palavra de Deus. Tive o privilégio de conhecer em 1994, numa empresa em que eu trabalhava, aqui em São Paulo, na capital, a Máquina Santa Clara, um senhor de idade, ele vinha sempre vender doces na porta da empresa, né? E era incrível, às vezes nós irmãos dos evangélicos se acumulavam ali ao redor dele para comprar um bombom, um chocolate, né? E o homem tinha umas pernas musculosas, sabe? Era de tanto andar, e andava pregando a palavra de Deus. Ele parava ali na porta da fábrica, achou o bom comércio ali, e nós evangélicos nos reuníamos ao lado dele. E de repente, quando começávamos a debater alguns mistérios da palavra, aquele homem começava a abrir a boca e falar. Rapaz, eu ficava impressionado de ver a sabedoria daquele homem. Era um homem de pele escura. E falou que quando alguns negros, pessoas de pele escura, têm cabelos brancos, é porque tem muita idade, né? E ele, num momento de intimidade que ele já tinha conhecido a todos nós ali, num dia, numa sexta-feira, ele perguntou para todos ali, quantos anos vocês acham que eu tenho? Né? Aí, você deve ter 60, 70, né? Aí ele falou a idade dele. E aí ele perguntou, que grau de escolaridade vocês acham que eu tenho? Você deve ter segundo grau completo, né? Ensino fundamental completo. Ele, não, nunca entrei na escola. O homem pronunciava as palavras com tanta clareza, com tanta sabedoria, uma pronúncia perfeita. Né? Hoje nós vemos a destruição da alta cultura, né? A língua portuguesa sendo jogada no lixo, são gírias sendo transmitidas com um ritmo de funk, com ritmos nojentos, asquerosos, né? E quando eu contrasto a sabedoria desse homem, a sabedoria que vem de Deus, um homem que nunca entrou na escola, pronunciando a palavra de Deus e os mistérios de Deus, isto é um dos dons que Paulo fala lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a sabedoria de Deus. Não é essa inteligência intelectual que está derrocada no mundo hoje, mas sim a sabedoria que vem das intenções de Deus, do coração de Deus para o nosso coração. Algo de maravilhoso é vermos como o Senhor Jesus Cristo trabalhava essas ilustrações. Ele trouxe exemplo desse evangelista como um agente de Deus, e a palavra de hoje fala sobre isso, os agentes de Deus, os servos de Deus que estão no campo, que estão neste mundo, fazendo a obra de Deus. Algo de maravilhoso é nós começarmos a entender a parábola como um método de ensino do Senhor Jesus Cristo. Ele andava com os seus discípulos e ele caminhava ensinando os seus discípulos. Na caminhada, ele ensinava os mistérios do reino como o maior mistério. Paulo fala de um mistério que estava incutido antes da fundação do mundo. E esse mistério, assim, incutido nas profecias, no coração da lei de Moisés, no coração da lei cerimonial, como único sacrifício perfeito que haveria de tirar o pecado do mundo, como o mistério da verdade. O Senhor Jesus Cristo diz, eu sou a verdade plena e absoluta, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai. Ele disse ser o próprio Pai quando ele usa o termo vem, eu sou o Pai encarnado, eu sou Deus, eu sou a verdade, somente eu posso dar fim aos pecados, eu sou Deus. E ele vai revelando uma série de mistérios, e alguns dos mistérios os apóstolos, por terem, como eu disse a princípio, mente limitada, não conseguiam entender esses mistérios. Vemos que nesse texto que acabamos de ler aqui, do verso 36 ao verso 43, o Senhor Jesus Cristo é chamado à responsabilidade, né? E em seu amor a estar interpretando o mistério da parábola do trigo e do joio. E assim, cada objeto de ilustração ele foi demonstrando com a realidade ao qual eles estavam vivendo e que a igreja de Cristo haveria de desempenhar no mundo, pois o mundo é o campo onde é plantado o trigo e também onde os agentes de Satanás vão lançar as sementes de joio para crescer junto com o trigo. Então vemos que o Senhor Jesus Cristo trouxe estas ilustrações. E o que são parábolas? O texto está dizendo que
Mateus, o evangelista, faz questão de enfatizar que ele usava parábolas. Parábolas são histórias de ilustrações com figuras de linguagem, com alegorias, que têm a finalidade de trazer um propósito moral e espiritual. Quando vamos buscar no original o que significa a palavra parábola, significa comparação, colocar ao lado. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, para trazer a compreensão do que ele queria ensinar, do que ele queria realizar através do ensino, ele colocava uma ilustração ao lado do objeto que ele queria ensinar, utilizando os atributos de algumas criaturas, atitudes e atividades dos homens. Ele assim trazia propósitos morais e espirituais, os mistérios do reino sendo ensinados por meio de ilustrações. Isaías, o profeta, e o salmista também disseram que o Senhor Jesus haveria de estar ensinando por meio desses mistérios. Abrir a boca por meio de parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que não sabes. Bem assim é o nosso Deus, né? Ele está disposto a revelar, desde que nós clamemos. E o clamar significa entregar-se, a dedicar-se, a ter intimidade. Assim como o esposo deseja intimidade com a esposa, bem assim, no sentido espiritual, nós desejarmos ter intimidade com Deus, como Enoque tinha. E as coisas vindouras, os mistérios eram revelados. Algo que estava na mentalidade do povo naquela época era saber quando o reino haveria de ser imposto, visto que eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo e havia a reafirmação de alguns que parcialmente já estavam compreendendo que o Senhor Jesus era o filho de Davi, ele era o Messias. Lembraram-se da profecia de Samuel, se lembraram dos profetas, viram os sinais decorrentes, como estava em Isaías 61, e aí eles começaram a compreender, ele é rei. Se ele multiplica pães, nós não vamos precisar nem trabalhar, que bom, teremos um rei poderoso que providencia pão, como Moisés providenciou pão na peregrinação dos nossos antepassados no deserto. Olha que coisa maravilhosa, temos um rei poderoso que cura as enfermidades, seremos uma nação sã, uma nação saudável, vitrine para o mundo corrompido pelas doenças, e nós teremos uma nação saudável. E eles já estavam ali de certa forma, esse realmente tem que ser o filho de Davi, o rei que vai impor o reino eterno. E breve esse rei vai demonstrar o poder aqui e vai expulsar os romanos. E nós seremos colocados como uma nação em ascensão, no comando das nações dessa terra. E o Senhor Jesus Cristo começa a falar de alguns detalhes muito importantes para que esse reino pudesse ser implantado. Muitos pensaram, quando o Senhor Jesus Cristo ofereceu o sacrifício na cruz do Calvário e morreu, muitos pensaram, como os discípulos no caminho de Emaús, o reino de Deus foi frustrado, porque aquele que se dizia rei dos judeus foi morto, foi crucificado como um bandido, como um maldito, fora dos arraiais de Israel, e não é o reino não foi imposto, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, ele deu início à implantação desse reino. Veja o que ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. Se você ouviu essa palavra e aceitou o Rei Jesus como teu Senhor e Salvador, o reino já foi implantado no teu coração, na tua consciência. E a cada dia você tem que reafirmar que você é súdito desse reino. A parábola do semeador, que começa aí no capítulo 13, vem trazer uma demonstração bem clara e objetiva de que tipo de pessoa nós somos dentro do reino de Deus. Pois os 4 tipos de sementes que foram lançadas em 4 determinadas regiões, cada solo específico desses 4 tipos de solos representam especificamente cada tipo de coração que recebe a palavra de Deus. Que tipo de solo você é?
No verso 22, aqui só para a gente ter uma ideia, a gente vê que um pouco das sementes aí do semeador que saiu a semear, né, foi semeado entre os espinhos. No verso 13, 22 diz: esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela não produz fruto. O outro é semeado em terra boa, e esse que ouve a palavra e a entende. E esse dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Note aqui um contraste, fiz questão de pegar esses dois tipos de solo, que uma cresce entre os espinhos. E entre aspas, todos nós, né? Se nós ficarmos esperando uma época boa para aceitar e deixar florescer a semente que o evangelista trouxe aos nossos ouvidos, nós não vamos encontrar, né? Muita gente está aceitando o Senhor Jesus Cristo numa época como essa, dessa falsa pandemia. Dessa pandemia que está sendo imposta ao mundo ocidental. Muitos com medo de morrer de Covid estão aceitando o Senhor Jesus Cristo, porque querem vida eterna. Mas veja algo interessante, né? Que às vezes as preocupações, o pânico, o temor, o medo de perder, a busca pelo dinheiro, pelas coisas dessa vida, as vicissitudes, as dores, as frustrações, as desilusões, as doenças, né? Impedem que essa palavra venha gerar fruto. Mas não por conta desses acontecimentos, mas por conta da pessoa que não pede força e poder do Espírito para que essa semente possa florescer. Existem pessoas muito fracas, realmente, que o Espírito Santo quer ajudar, mas essas pessoas, infelizmente, não permitem que a seiva do Espírito Santo possa, assim, gerar força naquela semente que está no coração da pessoa e a pessoa possa gerar frutos. Então aqui, o tipo de solo é esse, que nasce entre os semente que nasce entre os espinhos desse coração aqui. Essa terra não vai gerar frutos, não vai gerar semente. Mas muitos que ouviram e pelo Espírito Santo buscam produzir bons frutos, vemos algo de interessante, né? Que foi semeado em boa terra, e um tipo de pessoa, um tipo de solo deu 100, produziu 100, outro 60 e outro 30. Lembrou da parábola dos talentos? Dá para nós fazermos uma ponte aqui e compreendermos que o Senhor, conhecendo o coração de cada um deles, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. No reino de Deus existem cristãos bons solos que aceitam o Senhor Jesus e já saem pondo as mãos no arado e querendo servir, querendo glorificar a Cristo através das boas obras, tendo em mente que Tiago nos disse que a fé sem obras é morta, e ele já sai para produzir bons frutos e gera uma produtividade de 100. Outros um pouquinho menos produzem 60 e outros 30. Outros talvez só conseguirão a salvação no último estágio de vida. São diversos tipos de solo, são 4 tipos de solo, 4 temperamentos, 4 condições de vida diante da semente que é lançada no nosso coração. A palavra semente no grego significa esperma, ou seja, a semente que vai gerar vida. E essa vida, essa semente, é a semente do reino de Deus, da palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo ensinou que vós já estáis santificados por meio dessa palavra. Então, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, quando começa a explicitar acerca do reino, ele fala de 4 tipos de corações, 4 tipos de solo. Depois desse reino assim implantado, é chegado a vós o reino dos céus, nós vamos ver que Satanás ficou enfurecido, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário, né? Houve um sacrifício de reconciliação para que esse reino pudesse ser implantado. A lei de Moisés trouxe uma preparação do que era o caráter de Deus, e o caráter de Deus se manifestou pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a lei através de um sacrifício. E esse reino foi implantado. Esse reino por meio do Espírito Santo que está podando, que está cuidando da igreja, o santo tutor da igreja, quer que a igreja venha gerar
produtividade. Esse evangelho, essa semente em nós implantada, enxertada, tem que produzir bons frutos. Veja que aqui no capítulo 3, do verso 24, é utilizada mais uma parábola, mais uma história, com a ilustração de algo que está sendo plantado. Veja, Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe a interpretação de quem é esse homem que plantou boa semente no campo. O homem que plantou a boa semente é o Filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus Cristo veio, ensinou a verdade e pagou o preço pela verdade. Implantou essa verdade no campo. E o campo é o quê? O mundo. O mundo. Muitas vezes nós puxamos algumas ilustrações das mensagens de hoje, tipificando que esse campo que foi semeado pelo Filho de Deus é a igreja. Não que seja uma ilustração inválida, que é uma grande verdade, pois podemos despontar, sendo a igreja esse campo que recebe a boa semente da palavra de Deus, pois vemos aqui que o inimigo do Senhor Jesus Cristo, a criatura inimiga e criatura perversa, vai semear o joio para crescer junto com o trigo no meio desta lavoura. E sabemos que, como eu disse na introdução do culto hoje, ao longo de toda a história, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, a criatura inimiga de Deus, o diabo, ele vai tentar impedir. Ele jamais prevalecerá, mas ele vai tentar impedir o Senhor Deus de cumprir o seu objetivo. Nosso Deus, de antemão, sabe e conhece a todos quem são os seus eleitos, por quem o Senhor Jesus Cristo assim ofereceu o seu sacrifício na cruz do Calvário, porque, infelizmente, o Evangelho se limita para nós, somente aqueles que verdadeiramente são eleitos. O Evangelho vai ser desprezado por muitas pessoas no mundo, pois muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então o diabo vai tentar se infiltrar e tentar corromper esse projeto de Deus. Veja que ele fala no verso 25: mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No verso 26, e assim quando o trigo cresceu, começou a dar espigas, apareceu também o joio. Algo de interessante observarmos que, na boa intenção do Senhor em plantar ali o trigo no campo, o inimigo, vendo as boas intenções de Deus, ele tenta frustrar o plano de Deus. Imaginem lá no Éden, quando Deus fez o homem, fez a mulher. Deus, quando foi construindo a fauna e a flora, os luminares, no quarto dia fez os luminares, criou toda a infraestrutura para criar o homem, que é a coroa da criação. Em todos os atos criacionais de Deus, o Deus Altíssimo foi dizendo: viu que era bom, algo muito bom, fiz algo belo, fiz algo bom, fiz algo perfeito. E aí você acha que o inimigo estava feliz. Não, o inimigo não estava feliz. Eu vou tentar desconfigurar esse mundo. Eu vou tentar desconfigurar a coroa da criação, que é o homem e a mulher. Você pensa que o diabo tentou uma vez só com Adão? Não, ele tentou talvez algumas vezes. Mas o homem, em obediência, resistiu. Mas quando a mulher foi criada, talvez a mulher não resistiu algumas dezenas de vezes. A mulher acabou cedendo e comendo fruto. E algo terrível, porque o diabo despertou na mulher, aquilo que ele sentia. O diabo, ele sempre tentará implantar na vida dos homens, nas instituições, aquilo que ele é, a corrupção. Ou seja, ele desperta na mulher a posição de ser cabeça. Deus colocou o homem como gestor do jardim, o administrador. E a mulher como ajudadora. Colocou o homem como cabeça,
e a mulher como coração, entre aspas, né? Então, quando o Senhor vem e desfere o juízo sobre Adão e Eva, nós vemos ali que na hora do juízo Deus fala: Ele te dominará, mulher. Você pensou que você seria Deus, você se enganou comendo fruto. Você pensou que ia ser dominar o homem. Não, o homem vai te dominar. Nós vemos a promessa que foi feita a Eva, que uma semente de mulher haveria de pisar e reparar aquilo que a serpente fez. Mas o foco do que eu quero dizer aqui é que o diabo ele tenta implantar no coração das pessoas aquilo que ele verdadeiramente é: a vaidade, o orgulho, a ostentação, de ser colocado acima das pessoas. Veja a cidade de Enoque, quando Caim se rebelou e com a sua mulher ali conseguiram construir uma cidade, pois ele teve filhos com essa mulher e gerou uma cidade. Veja toda a sorte de maldade, pecaminosidade e práticas ocultistas que eram realizadas ali dentro daquela cidade. Vemos que técnicas de siderurgia, Tubal-Caim, práticas de poligamia, assassinatos, crueldade. Vemos que a cidade que Caim fundou, a cidade de Enoque, a cidade consagrada ao mal, Enoque significa dedicada, consagrada ao mal, expressava tudo aquilo que o diabo queria para a humanidade. Veja que antes da queda, também nós vemos que Caim ele sentia inveja do seu irmão. E com certeza o diabo soprava em seu ouvido, né? Você vai deixar de sentir esse ciúme que você sente do teu irmão Abel, Caim, quando você destruir a vida dele. E Deus disse: esse pecado que estás à porta, Caim, ele bate à tua porta. E ele pretende dominar teu coração por completo. Resiste-o antes que ele domine o teu coração. Nós vemos que Deus alertou, mas infelizmente Caim não obedeceu. E ele consumou o assassinato. Nós vemos isso ao longo da história. Nós vemos que o nosso Deus, assim representado pela Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a promessa de escolher um Redentor, a promessa de assim gerar um Redentor por meio da mulher, gerou no paganismo, nas histórias mitológicas seculares, plágios terríveis que levam as pessoas a crerem num falso Deus, num falso Espírito Santo e num falso Messias. Observe todas as religiões do mundo hoje, ao qual a ONU e o sentido e o projeto de unificação das religiões andam a pregar. Existe sempre um falso Deus, que é o Estado, existem falsos Messias, pois toda religião espera o Messias, o budismo espera o Maitreya, o islamismo espera o Imam Mahdi, vemos os hindus esperando uma espécie de avatar. Então vemos que Satanás ele vai elaborar no seu plano maligno um plágio da Trindade Santíssima. E até um plágio de um nascimento de um Messias que trará soluções para os problemas da humanidade. Então esteja atenta, que assim como o inimigo plantou o mal ele inicia como criatura primária, da origem do mal no mundo por escolha, estendeu esse mal à terra. Bem assim, ainda nos dias de hoje, por meio das religiões, ele vai criar uma religião, de certa forma, com partes de verdade anexadas e mescladas à mentira. E a mentira não se sustenta na palavra de Deus. Vemos que ao longo da igreja, basta olharmos para a igreja romana, nós vemos ali dentro inserida o joio. Nós vemos que junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, é acrescentada uma quarta pessoa, a Santíssima Trindade, o culto à Rainha dos Céus, a Aserá, a Vênus. Toda sorte de esculturas e simbologias pagãs entraram dentro daquilo que se chama cristianismo. Veja que coisa terrível! E aí nós vemos a palavra de Deus ser clara e objetiva em dizer que existe um só mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Imagine as pessoas utilizando de um falso Jesus criado em forma de estátua. Isaías zomba das estátuas dos deuses que
tem olho esculpido, mas não enxerga, tem ouvido esculpido, mas não ouve, tem boca esculpida, mas não falam, tem pés esculpidos, mas não andam, tem que ser transportado pelos pagãos. Esteja atento que o joio foi implantado no sistema religioso. O joio foi implantado nesses programas de televisão que você assiste. Sempre que é criado um personagem da novela, ou criado um personagem dos quadrinhos animados lá que salvam o mundo. O super-homem que salva o mundo do Thanos lá, do demônio lá, que é alienígena que vem para dominar o mundo. Criaram até um personagem lá chamado Hellboy, que é o menino do inferno que vem salvar a humanidade de ser destruída. Veja o que o diabo faz, se utilizando das estratégias da cultura paganizada. O diabo se infiltra disfarçado de filantropia. O diabo se infiltra disfarçado de filantropia, de caridade, oferecendo favores para você, com o intuito de corromper você. Como enganou a Eva, ele pode enganar a muitos na igreja. Veja algo terrível, né? Que o Senhor Jesus Cristo fala. Os servos de Deus, atentos com a palavra de Deus, que servo de Deus, ele ouve a mensagem e vai buscar respaldo na Bíblia, né? Que a palavra é viva, verdadeira, eficaz, né? Lembra do Senhor Jesus Cristo? Quando o Senhor Jesus Cristo estava operando milagres, os escribas, principalmente os escribas e fariseus que eram peritos na lei de Moisés, eles diziam: o Senhor Jesus Cristo oferecia perdão de pecados e a cura. Aí eles ocorreu a cura, tem poder, mas como é que você pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus Cristo, com muita firmeza, pois Ele é a verdade: eu sou Deus, eu posso perdoar pecado. Irmãos, o negócio é muito sério, eu estou com vontade de falar desse assunto, porque tem levado muitas pessoas ao engano. O neojudaísmo hoje cresceu com tanta força, que tem hoje pseudos cristãos, neojudaizantes, negando a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não encontra dentro das Sagradas Escrituras. Trindade é um termo designativo. Se a pessoa negar que em pé de igualdade o Filho tem a plenitude da divindade e que o Espírito tem a plenitude da divindade, pois é o próprio Deus, você nega o plano de salvação como os fariseus. Os fariseus não tiveram salvação. Veja que o Senhor Jesus Cristo diz: vocês não entram no reino dos céus e não permite que os pequeninos entrem. Quando o Senhor Jesus Cristo cura e perdoa pecado, Ele está dizendo: eu sou Deus. O pecado só pode ser eliminado pelo próprio Deus. Se o homem tentar se justificar por prática de boas obras, a lei é incompetente. A lei da prática das boas obras é incompetente para salvar o homem dos seus pecados. Ninguém será tornado justo pelas boas práticas da lei, somente pela fé mediante Cristo. Então o Filho de Deus, que é o próprio Deus, veio a essa terra em carne humana para destruir o pecado. Se você negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, a doutrina da Trindade, você está arriscado a perder a salvação. Muito cuidado, porque esse movimento neo-judaizante tem crescido, principalmente na plataforma do YouTube. E vemos cristãos negando a Trindade, negando que Jesus Cristo é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Muito cuidado com isso. Falo isso como alerta, mas retornando à mensagem, vemos que os fariseus tinham esse ciúme, essa inveja, disseram: você expulsa demônios pelo espírito de Beelzebul. Além de não acreditarem, desafiarem por ciúme os filhos de Deus, como aquele que veio para expiar os pecados, eles negaram o espírito do Deus Altíssimo que aprovava o Filho encarnado. Lembre-se que o espírito do anticristo nega que o Filho de Deus foi encarnado, ele veio em carne. Quer provar os espíritos? Faça os espíritos imundos confessarem que Jesus Cristo veio em carne e em sangue para desfazer a obra do diabo. Os espíritos imundos negam, porque eles foram derrotados na cruz do Calvário. Doutrinas como essa, como eu citei aqui, irmãos,
como o neo-judaísmo, que rasga a carta aos Gálatas, e tantas outras sortes de infiltração. Veja o evangelho coach. Veja hoje o triunfalismo. Veja os mantras esotéricos do budismo, das religiões orientais. Veja o gnosticismo, que é a base de toda a ciência esotérica e ocultista, como toda essa sorte de cultura paganizada é introduzida muitas vezes dentro do cristianismo, e as pessoas pensam que muitas vezes estão na igreja certa. Veja nos dias de hoje as novas tendências. Veja hoje alguns pastores com calça apertadinha, com calça de mulher, né? Veja na moda como o diabo corrompe. Ele tenta desconfigurar a imagem do homem, a imagem da mulher. Veja um filme de entretenimento, um personagem psicopático, o inimigo do Batman, de cabelo verde. E hoje tem crente de cabelo verde também. Tem menina de cabelo azul. O negócio está complicado. Está ficando difícil você identificar dentro da igreja. Não estou falando no mundo agora, dentro da igreja. Você identificar o joio e o trigo. Mas como eu disse, voltando a um tópico, alguns instantes atrás, quando eu disse que o crente verdadeiro, ele conhece a palavra, aí ele começa a distinguir. Opa! Pelo fruto você conhece a árvore. O mestre disse isso. Está expulsando demônios em nome do Senhor Jesus, mas não é de Deus. Não encontra legitimidade para esse fruto aqui, ó, na palavra de Deus. Não tem respaldo, não tem sustentação. E aí você começa a querer agir. Ah, eu vou lá arrancar o joio. Ah, eu vou desmascarar. Ah, eu vou lá desmontar. Veja o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui. Então, no verso 27, 13, 27. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Olha só que coisa interessante. O trigo foi plantado como algo bom para o campo, para produzir, para gerar fruto, para ter um fim favorável, um fim saudável, trazer soluções, alimentar os que precisam. E o inimigo, para frustrar e sabotar, implantou o joio. E quando eles começam a crescer o trigo e o joio, você não identifica, porque eles são muito parecidos. Eu olhava lá na internet nesta manhã que o verdadeiro trigo, o trigo ele desenvolve, aponta para cima e ele vai adquirindo a característica amarelada que demonstra o seu amadurecimento. E quando é bonito ver a lavoura de trigo, que quando os raios do sol pegam, né, pegam sobre a lavoura de trigo, resplandece isso que está aqui no verso 43, né? Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos ouça. Então quando os raios do sol atingem o verdadeiro trigo, ele fica dourado, bonito, o campo fica dourado, atinge uma coloração dourada. E vemos o joio que está ao lado. O joio é uma espécie de planta daninha. Daninha no sentido de causar dano. Dano. Então, dentro do povo de Deus, dentro da causa de Deus, dentro das instituições de Deus que são boas, pode nascer o joio. Pode ali se infiltrar o joio pelo agente do mal. E a ação geralmente é externa. Ela entra pela televisão, ela entra pela desinformação, pela desorientação, por agentes que tentam coadunar, aliciar, transformar, desconfigurar, descaracterizar a pessoa. E veja aqui que os agentes de Deus muitas vezes tentaram, de forma como alguns inquisitores na Idade Média, vamos tirar força essas ervas daninhas daí, né? Essa planta daninha, porque ela não serve para alimento, ela não é produtiva, ela não tem um fim favorável para o propósito de Deus. Vamos tirar essas plantas daí. E aí o Senhor Jesus Cristo censura essa atitude dos servos, dos seus agentes. Veja, mas ele disse, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo.
Uma ilustração maravilhosa que eu vi por essa manhã também é de um pastor que gosta muito da sua horta. E ele mostrando lá na horta dele, né? Que ele plantou aquela plantinha lá, o coentro, que as mulheres geralmente usam no tempero, né? O coentro, né? E é interessante que ele plantou lá o coentro e ele ia lá regar a sua horta, né? Ia colocar lá alguns incrementos para que as plantas crescessem bem, e ele notou que nasceu uma outra plantinha meio estranha, meio suspeita ao lado do pezinho de coentro. E ele viu que estavam tão próximas, e ele falou, vou arrancar. Mas ele falou, mas é tão parecida, será que a que está do lado é o coentro, ou a que está do lado é a parasita, é a planta parasita? É a planta que deve ser tirada. Aí ele falou, não é hora ainda. Aí esperou mais um pouquinho, o coentro cresceu, ficou mais bonito. E a erva daninha, a planta daninha, já estava ali identificada. Ela não cresceu, ela não desenvolve. Aí ele foi lá e tirou a plantinha daninha, a erva daninha. Então, bem assim, é o que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar. Muitas vezes alguns líderes querem sair caçando, vão sair caçando alguns hereges como Voz da Verdade, vão sair caçando algumas denominações heréticas. Não, pare. Você não recebeu autoridade para ser um inquisitor. Deus não deu. Veja que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que não é hora. Não, deixa crescer, porque os frutos vão trazer à tona, vão trazer à exposição explicitamente quem é verdadeiramente meu filho, que tem o selo do Espírito Santo, daquele que está disfarçado, daquele que está infiltrado no meu reino, dentro da minha casa. E uma coisa é bem comum, veja que a palavra de Deus, ela demonstra, né? Vemos Demas, que começou bem com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala bem do Demas na carta aos Colossenses. Mas em outra epístola ele já fala que o Demas se desviou da sã doutrina e amou as coisas do mundo, se corrompeu como joio, não parou de gerar bons frutos. Vemos Fimineu também, Himineu e outros, Alexandre, Paulo cita de outros também, dentro da igreja, que foram companheiros de cruzadas evangelísticas que de repente se perverteram, como Demas. Conta-se alguns documentos da igreja primitiva que até dentre aqueles 7 dos diáconos, né, do qual até Estevão fazia parte, um dos diáconos se perverteu como Nicolau e abandonou a sã doutrina e caiu de cabeça no ocultismo e fundou a seita dos Nicolaitas, a mesma bruxaria de Jezabel. Então ocorrem pessoas que começam bem e terminam mal, como Saul começa como um bom rei, termina mal. Então, nós não vamos efetuar aqui um juízo de condenação para com situações como essa. Cabe a Deus realizar. E a prova disso que eu falei, veja no verso 30. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Veja aqui que essa parábola, ela aponta para o futuro, para a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo é demonstrada lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o maior agente do diabo, o anticristo, ao qual o mundo, as instituições estão preparando, a nova ordem mundial, por meio do globalismo, da destruição da cultura, os meios de entretenimento, as universidades, estão todos como agentes do diabo, preparando o reino para o anticristo. E esse anticristo vai ser derrotado com o sopro da boca de Deus. Note que o primeiro a ser derrotado é o anticristo e o seu agente religioso, o falso profeta. Veja depois Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Então veja que os agentes do mal serão derrotados primeiramente em sua vida. Veja que os anjos de Deus, os santos anjos de Deus vão estar efetuando essa expurgação
na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, para que assim nós possamos viver para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala aqui no verso, dando a explicação dessa parábola, ele fala no verso 39, veja, no Mateus 13, 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Veja no verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Veja que assim, para que o reino de Deus efetivamente possa ser implantado, ainda há o mal sendo praticado. A cultura continua ainda induzindo, seduzindo as pessoas. Os agentes de Satanás estão incansavelmente, como joio, se infiltrados até dentro da igreja. Mas vai chegar um dia exato, de Deus impor um fim, uma ruptura a esse projeto do mal. Assim como a Torre de Babel, que tinha o intento de dominar a população, os povos naquela época, foi impedido pelo Trino Deus, pois vamos destruir essa torre e os intentos deste que quer ser adorado. Bem assim ocorrerá na segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E assim vai ocorrer essa separação. Algo de maravilhoso que me lembra aqui no capítulo 13, verso 43, que nós lemos. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Lembrou do cântico de Débora? Porque todos que te louvam brilham como o sol ao amanhecer. Coisa maravilhosa. Os que creram no Senhor, Baraque, os soldados que foram juntamente com Baraque, encabeçados por Débora, para a grande batalha em Megido, saíram vitoriosos. Porque mesmo não tendo armas, não tendo armaduras, não tendo os carros de ferro como Cícera tinha, eles foram com fé para a batalha. Confiando no Senhor como Débora confiou, eles puderam, depois daquela forte chuva, e os carros ali ficaram atolados, e os soldados de Baraque foram derrotados. Baraque saiu foragido, correndo, fugindo, que tomou uma surra lá em Megido. Vemos que os filhos de Deus reluziram a glória de Deus, porque venceram não por força nem por arma, porque eles não tinham. Foram para o campo de batalha com um pedaço de pau. O Senhor resplandeceu a sua glória e deu vitória ao seu povo. Bem assim somos nós. Estamos fazendo a obra. Somos agentes do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a sua ordenança, pregando a sua palavra. Creia, no tempo certo nós vamos reluzir em glória. E o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que nós somos os servos. Além de filhos, somos servos do Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Creia nessa promessa. O Senhor Jesus virá e nos fará resplandecer para a sua glória.